Fala galera, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do canal Leandro Brito, o empreendedor. E hoje estou aqui com duas feras, os caras que têm uma vida de atleta aí bem bacana. Estou aqui com o Thiago Vitorino e com o Carlos Henrique. Prazer enorme receber vocês aqui no nosso canal, falar um pouco sobre esporte, sobre empreendedorismo. Eu acredito que vai ser aí um conteúdo bem bacana para a gente levar para a turma. Boa noite, turma! Fala aí, boa noite pessoal. Estamos aí, né? Vamos procurar ajudar aí vocês com bastante informações aí, bater um papo legal aí. Show! Fala, Britão, boa noite. É um prazer enorme a gente estar aqui, tá? Um prazer enorme receber esse convite. A gente poder compartilhar um pouco da nossa história de vida, né? Que foi praticamente, vamos dizer assim, 70% de 28 anos de vida. Poder compartilhar com vocês vai ser um prazer, irmão. 70% o quê, Carlos? Voltado no esporte? Voltado pro esporte. Que isso, hein, mano? Desde 4 anos de idade, né? Que eu venho nessa pegada, vinha nessa pegada, né? Que meu pai é professor de educação física e ele tinha uma escolinha do Vasco e desde lá já treinando, já com essa mente de atleta, né? Rapaz, só a parte complicada pra mim é que tu era jogador do Vasco. Pô, né? Isso é um incomum que eu e ele tem, né? Começamos na escolinha do Vasco. E a galera que é vascaína aí que vai gostar, ó, de estar assistindo a gente aqui, né? Os caras aqui jogavam no Clube do Vasco, da Gama. Pô, foi um começo, né? Um começo que a escolinha do Vasco, eu acho que foi um clube que dá muita oportunidade para garotos. É uma porta de entrada, né? Para a turma que quer ingressar nesse segmento, né? Sim. Poder estar dando essa oportunidade para a garotada, né? Com certeza. E aí tu começou lá com 4 anos de idade. Há 4 anos eu comecei num núcleo. Na realidade, por exemplo, tem o Vasco, a instituição, o clube, e tem núcleos espalhados no Brasil, onde é uma escolinha que você dá seus primeiros passos, você começa a dar seu primeiro toque na bola, começa a se desenvolver na realidade, né? Como o nome diz, a escolinha. E aí você vai se destacando, aí tem campeonatos, e aí tem peneiras no próprio Clube Vasco da Gama e você vai começando nesse sentido, entendeu? Até nesse ramo tem a questão do processo, né, Carlos? Foi preciso passar pelos processos, né? E o Vitorino, com quantos anos, Vitorino? Começou aí a dar os primeiros chutes. Eu comecei, na verdade, com 7 anos também no núcleo do Vasco, ali em Nova Cidade, na época ali. Eu já jogava futsal na escola, mas em escolinha mesmo foi no Vasco da Gama, meu primeiro pontapé, né? E de lá pra cá, muitas oportunidades, muitas coisas legais que aconteceram aí, graças ao futebol. A gente pôde conhecer vários lugares aí do Brasil, do mundo. E é uma experiência bem legal que a gente carrega aí. E aqui, para eu poder se aprofundar aí na amizade de vocês, hoje vocês são amigos, né? Trabalham junto, mas essa amizade aí vem desde novinho ou tem pouco tempo? Como é que funciona essa amizade aí de vocês? Deve ter uns 7 anos que a gente convive junto. Que na real, quando a gente jogava bola profissionalmente, a gente não se conhecia, na real. Sim. A gente morava no mesmo lugar, na mesma cidade, que é São Gonçalo, né? Mas em bairros diferentes. E a gente, muitas das vezes, batemos de frente em campeonatos assim, amadores. Campeonatos em várzea, aqueles campeonatos, aquelas peladas, famosas peladas. E quando a gente saiu do futebol profissional, a gente se encontrou na faculdade. Mas antes da gente ir para essa parte, vamos voltar aqui pro início, né, onde tudo começou. E aí eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês, um pouquinho dessa história aí. O período que vocês passaram pelo futebol brasileiro, né? Vitorino jogou algumas temporadas, né, fora do Brasil, né? Queria se aprofundar um pouquinho nessa história aí, Vitorino. Então, eu com 16 anos foi quando eu saí de casa, assim, a minha primeira vez que eu fiz uma viagem, eu joguei no clube em Campos, né? E foi assim, não foi fora do estado, mas foi quando eu fiquei longe da minha família, assim, a primeira vez, entendeu? E de lá eu fui para São Paulo, rodei alguns clubes em São Paulo, Noroeste, de Bauru, Botafogo de Ribeirão Preto. Te cortar um pouquinho, Vitorino, nessa fase aí tu já tinha empresário, como é que funcionava? Já, quando eu fui para São Paulo que eu tive o meu primeiro empresário, quando eu assinei o primeiro contrato com o empresário, que ele começou a abrir portas para mim em alguns clubes aí. E o coração da família, foi de boa liberar assim o filhão para ganhar o mundo? A mãe, né, o meu pai sempre foi mais liberal e tal, mas minha mãe que me travava às vezes, coração de mãe, ficava naquela assim, não, vai ficar longe, meu filho. E ligava todo dia, se deixasse de ligar um dia para ela, já morria de preocupação. Mas de resto, assim, aos pouquinhos a gente vai se adaptando e consegue levar. E lá em São Paulo, qual foi o time que você jogou? Eu joguei lá no Noroeste de Bauru, Botafogo de Ribeirão Preto, passei um tempo também no Grêmio, Barueri.
E fui rodando, né? De lá já parti para outros clubes, foi quando eu me profissionalizei. Eu já me profissionalizei em Sergipe, né? Joguei a primeira divisão do Sergipano lá. E aí, só decolando. E quando você foi para fora do Brasil, já tinha quantos anos nessa fase? Não, eu fui para Polônia, eu estava com 28 para 29 anos. Na verdade, eu tinha parado de jogar futebol há um tempo, né? Fiquei meio assim com o meu empresário, parei de jogar, fiquei 3 anos parado de futebol. Aí trabalhei com a minha família um tempo e pintou uma oportunidade para jogar na terceira divisão do Carioca. E eu jogando nessa terceira divisão, abri uma porta para ir para a Polônia. E foi quando eu saí do país a primeira vez. Ou seja, realmente a vida ela é feita de oportunidades, né? É isso aí. Você estava nesse período aí fora do segmento, né, do futebol. Isso. E através de uma oportunidade de jogar num time aqui do Rio de Janeiro, né, no Carioca, abriu essa porta para você estar indo jogar lá na Polônia. Lá na Polônia. E assim, quando eu parei, cara, eu ganhei peso, cheguei a pesar 115 quilos. Caraca. Então assim, eu já não queria mais mesmo essa rotina de acordar cedo, treinar e competir profissionalmente, né? Mas aí Deus abriu essa porta aí, eu voltei e graças a Deus, né, que eu pude sair do país, conhecer outras culturas. E até porque no futebol, o atleta ele precisa ter uma vida regrada, né? Como é que funciona isso aí? Quem gostaria de compartilhar aí como que funciona essa dedicação que o atleta precisa ter? Como pegando um gancho que o Vitorino falou, né, o Brito, acho que a maturidade vem muito cedo para a pessoa que se dedica a um esporte, tanto seja futebol, seja atletismo, seja um esporte realmente de alto nível. Eu com 13 anos eu já estava morando em Xerém, eu moro em São Gonçalo, né, eu estava morando em Xerém já com 13 anos de idade. Com 13 anos você tem aí uma criança só fazendo besteira dentro de casa e não querendo saber, assim, só querendo saber de estudar e brincar. E a gente já tinha uma certa responsabilidade, né? Então, a gente morando fora, a gente tendo certas responsabilidades, a maturidade vem muito grande, entendeu? E certas responsabilidades. Aí quando eu tava lá em Xerém, foi a primeira oportunidade que eu tive de sair do estado, que eu fiquei morando em São Paulo. Morei 5 anos e pouco em São Paulo. Foi onde eu me profissionalizei também, né, que foi na Audax São Paulo. Então as oportunidades que veio surgindo, acho que vem trazendo muita responsabilidade e o sacrifício de você abrir mão de certas coisas com a família, de certo, como a gente estava conversando, certas coisas de datas festivas. Acho que isso vem trazendo um sacrifício na real. A gente via muito, era a visão de futuro, que a gente empreendedor hoje tem hoje. A gente sacrificar alguma coisa para um bem maior. Então muitas pessoas querem viver o imediatismo enquanto a gente estava pensando 5 anos, 6 anos lá na frente. Então a gente já carregava isso novo dentro da gente, né? E esse é um diferencial, né, turma? Carlos está falando aqui que nessa fase você tinha 13 anos, Carlos? Eu tinha 13 anos e quando eu fui para São Paulo, na real, eu fui com 13 anos, 14 anos eu fui para Bahia, fiquei 1 ano e meio no Vitória, voltei para o Rio e aí eu fui para São Paulo. De São Paulo eu voltei para Bahia e fiquei mais 2 anos e meio na Bahia. Ou seja, você ali era um adolescente, né, indo para sua juventude e já ter que ter uma visão, né, de futuro, né, já Sim. ter essa responsabilidade, né. Então, assim, hoje a gente vê que realmente são poucos os jovens que têm essa preocupação, né, em ter uma visão lá na frente, né. Hoje a gente vê que a maioria da nossa juventude pensa muito no hoje, né, e realmente aqueles que têm um destaque, que sobressai é aquele jovem que já está pensando lá na frente, né. Hoje a gente vê, eu acho que o Vitorino concorda que a gente caminha junto um tempo, né? Cara, o jovem hoje a gente vê muito imediatismo, né, Brito? Os caras querem ficar rico, milionário do dia pra noite. Querem fazer uma aposta aqui e ganhar 100 milhões do dia pra noite. A gente sabe que não é bem assim. Então a gente carrega muito isso dentro da gente já vindo da parte do esporte. Porque hoje você para ser um atleta de alto nível, não é confortável. Não é confortável ficar longe da família, não é confortável você ter que treinar 2, 3 períodos, não é confortável você ter que, muitas das vezes que a gente estava conversando antes aqui, cara, você não se alimentar tão bem e ter que dar o seu máximo dentro de campo. Então, certas coisas que a gente vem criando como se fosse ganhando experiência, né? Que a gente começa a olhar para o futuro. Cara, eu tô comendo aqui a semana toda macarrão com salsicha, domingo não tem almoço, não tem janta, mas eu quero daqui a 5 anos estar em tal lugar. É uma prospecção de futuro, que eu trouxe isso muito do esporte. Boa parte da sua vida profissional no futebol foi onde? Foi em São Paulo? Eu comecei no Tigres do Brasil, aqui em Xerém.
Do Tigres eu fui pro Vitória. Apesar de Xerém ser dentro do Rio de Janeiro, é uma viagem que se faz, né? uma A viagemzinha. turma aí de Xerém. Quem mora em porque São Gonçalo, então... Pra vocês que moravam em São Gonçalo, ter que ir lá pra Xerém 5 horas da é manhã. uma viagem, né, mano? Com certeza. E, pô, um garoto de 13 anos, 14 anos, pegar um ônibus 5h30 da manhã sozinho pra ir pra Xerém, entende? Teve um tempo que eu tive que morar lá, numa pensão, porque o gasto era O custo inviável. que se tinha, né? Diariamente com isso era inviável. Aí, e uma coisa que o empreendedor hoje tem muito, que é arriscar, né? Onde, por exemplo, tem um cara que quer ganhar, por exemplo, 2 mil pro resto da vida para ele estar sossegado. O empreendedor, ele arrisca, né? O cara que tem sucesso hoje, ele arrisca. Então, quando eu saí do Tigres, e o meu empresário na época não tinha contrato assinado porque eu era de menor, mas na época não podia assinar contrato, hoje já, se eu não me engano, tá até podendo. Ele falou, cara, vamos dar um tiro no escuro. Vamos pro Vitória, você vai jogar uma semana de campeonato lá, e se os caras gostarem, você fica. Aí eu fui pro Vitória, joguei um campeonato... Pro Vitória não, fui pra Bahia, joguei um campeonato lá em Feira de Santana, na Bahia, e fiquei uma semana lá. Onde no final, os caras falaram, cara, o Grêmio gostou de você quer ir pro Grêmio ou quer ir pro Vitória da Bahia? Eu falei, pô, quero ir pro Grêmio. Porque era um clube que eu tinha um apreço, que eu via futuro. Aí, por empresários e tudo mais, falou, não, pra gente é melhor você ficar no Vitória. Foi onde que eu passei 1 ano e meio, 2 anos no Vitória, na base do Vitória. E não profissionalizei lá. Eu tava lá no juvenil. E quando eu voltei do Vitória pro Rio, lá no Vitória a gente viajou pra Alemanha, fomos campeão na Alemanha, na Holanda. E quando eu voltei pro Rio, foi que eu entrei no Audax Rio, ali em São João de Meriti. Sim. E ali no Audax Rio, eu fui pro Audax São Paulo, lá no Morumbi, hoje, perto da Ponte Estaiada. E ali eu me profissionalizei. Foi onde o professor, né, o Antônio Carlos Zaga, que se ele estiver vendo, um abraço para ele, né, que ele jogou na Roma, jogou no Palmeiras, ele me profissionalizou, ele me puxou do júnior pro profissional, foi onde eu me profissionalizei. Aí eu comecei a jogar em São Paulo, assinei 4 anos de contrato, e fui emprestado para alguns clubes lá em São Paulo, entendeu? Carlinho, Vitorino, no segmento que eu desenvolvo hoje, né, voltado mais para a parte do empreendedor, eu costumo, em alguns momentos, em algumas palestras minhas, associar muito o meu segmento com o mercado do futebol, né, com o segmento do futebol. O que vocês vê no sentido equipe e treinador, né? Alguns jogadores chamam de professor, né? A figura do professor, do treinador, é muito importante para a vida de um atleta? Sim, porque assim, eu logo no início, eu tive a sorte de ter um treinador que numa pré-eleição ele falou que nós temos que estar preparados para explodir de um momento para outro, virar aquele jogador top e também para parar. Porque muitos jogadores, assim, a molecada que começa, né, já entra já pensando em estourar amanhã e não é bem assim, não aceita respeitar o processo. Então, quando acontece de ter que parar ou não dar certo, na maioria deles ficam meio que frustrados e acabam, sei lá, procurando outros caminhos na vida e tal, mas graças a Deus a gente sempre teve o respaldo da nossa família e assim, os treinadores que eu tive também sempre foram, além de treinadores, eram amigos e sempre deram bons conselhos pra gente, que é o mais importante, né? O que eu vejo hoje é assim, né? O treinador, né? Ou o professor, dependendo da pessoa, prefere chamar de um jeito, é uma figura muito importante, né? Acaba vocês convivendo mais com eles do que em alguns momentos com familiares de vocês, né? Quando você está fora do estádio, então, principalmente, né? Se torna um pai pra gente, porque a gente é uma criança com 13, 14 anos, 16, está fora de casa, está longe. Então, se a gente não tiver alguém dentro do clube ali que abrace a gente, como nossos pais fazem, a gente acaba se perdendo realmente por não ter o suporte da família ali o dia todo e tal, todos os dias. Então, assim, se a gente não tiver aquele aconchego, até mesmo das tias da cozinha, aquele pessoal do clube ali que está envolvido ali, eles sempre dão aquele suporte pra gente, aquele acaba carinho. Virando uma família, vira né? Vira uma família. E pegando isso, Brito, que você falou, cara, qual a importância do treinador hoje? Né? Hoje, você pode ver, a gente pode ver o time do Flamengo, alguns times, o que eles são com uma cara quando um treinador tá à frente, o que eles são quando muda de treinador. A gente viu o Flamengo em 2019 destruindo tudo e agora vai rateia aqui, vai rateia aqui. Então, quando eu ouvi uma coisa de um treinador chamado Betão, lá de Fernandópolis, São Paulo, ele falou, cara, enquanto eu estiver falando com você, ok, no dia que eu parar de falar com você, você pode ter certeza que eu desisti de você. E eu carreguei isso pra minha vida. Porque, igual quando a gente tem uma equipe de vendas, a gente trabalha com uma equipe de vendas, cara, enquanto você tá pegando no pé daquele cara, que você acredita nele.
Quando você parar de falar, irmão, esquece. Já não E acredito você mais. acredita que mesmo sem eu conhecer o professor Betão, eu pratico isso na minha vida, cara? Né? Algumas pessoas aí que estão me assistindo, né? Que faz parte aqui da minha equipe, eu falo isso, cara. Alguns que são mais próximos, eu falo, cara, enquanto eu estiver no seu pé, é porque eu me preocupo com você. Por mais que você não goste, por mais que naquele momento você acha que é ruim, mas eu tô pegando no seu pé porque eu acredito em você, eu sei do seu potencial, eu sei que você pode se doar mais, eu sei que você pode entregar mais, eu sei que você pode ir mais longe. Agora, o dia que você vê que eu me afastei, é porque eu desisti, mano. Então, assim, realmente é algo que faz todo sentido, não só pro meio do futebol, mas também pro nosso segmento, né, que é o mundo do empreendedorismo. Eu acredito que isso funciona bastante, né? Eu tive um treinador, né, agora em comum, que é o professor Leonardo, lá de São Gonçalo. Mandar pra ele estar assistindo lá. O que acontece, cara? Ele sempre falou pra mim, Carlos, isso eu tava num processo, que eu saí do futebol frustrado, porque é mentira quem fala que para de jogar futebol e não fica triste, não fica chateado, você fica chateado. É o sonho de qualquer criança, né, mano? Já vem carregando aquilo já há muitos anos. É uma expectativa que tu coloca em cima de algo que... Pô, com certeza. E quando eu saí desse meio, eu ganhei essa oportunidade de jogar pela faculdade, ele falou pra mim, Carlos, eu comecei a dar estágios em escolinhas de futebol. Ele falou, Carlos, quando tiver alguém vendo, faz com excelência. Mas quando não tiver ninguém vendo, faz mais excelente ainda. Porque, cara, a oportunidade vai chegar pra quem tá preparado. Você tá se preparando ali sem ninguém ver. Pô, tá eu ali e o Vitorino nos preparando. Quando a oportunidade vier, já vai ser automático. Trazendo um pouquinho aqui, né? Posso pegar a história de Davi, né? Você pode pegar a história de Davi, que ele era um pastor e ele matou leões e matou urso. Quando foi para enfrentar Golias era tranquilo, que ele estava acostumado a enfrentar aquilo. Então, quando a gente se prepara sem ninguém ver, quando a gente chega em público, a gente já está preparado para aquela situação, entendeu? Então, eu carreguei muito isso que ele falou, esse treinador. Cara, faz com excelência quando ninguém estiver vendo. Que quando as coisas vierem, por isso que muitas coisas no futebol a gente fala, que treino é jogo e jogo é guerra. Que a gente sangra no treino para no jogo ficar mais tranquila. Então, muitas das vezes o treino, a gente vê, pô, jogador fulano de tal se machucou no treino, jogador fulano de tal se lesionou no treino, porque o treino é jogo. Se você treinar fraco, você vai jogar fraco. Se eu hoje não me preparar no mundo do empreendedorismo, quando eu for pra rua vai ter neguinho me engolindo. Entende? Então eu carreguei muito isso dentro da minha vida. Apesar de ser muito diferente, acaba se assimilando em alguns pontos, né, Carlos? Com certeza. O futebol e o empreendedorismo, né? E assim, vou falar agora do futebol e do empreendedorismo. No futebol tem algumas jogadas que a gente faz no treino, que a gente treina e repete 1, 2, 5, 10 vezes. Porque no jogo a gente só tem aquela oportunidade de fazer bem feito, entendeu? Então, em cima disso que ele falou, no treino a gente tem que fazer com muita excelência para no jogo a gente fazer melhor ainda. É igual no empreendedorismo, a gente está sempre treinando, a gente está sempre procurando melhorar para quando chegar na nossa área ali de atuar, na hora de atuar, a gente está sempre firme, sempre certo do que vai passar, entendeu? E, Vitorino, é muito isso que você disse mesmo. Por quê? Hoje a gente faz treinamento, né? Hoje no meu segmento aqui, eu desenvolvo muito treinamento, que é justamente para quando a minha equipe chegar lá na rua, na frente do cliente, ele não ter a chance de errar, e sim de acertar. Então, quanto mais a gente treina em off, mais a gente acerta no ao vivo, né? Aí. Então, é assim também que funciona no futebol, né? Você vê a repetição. Um exemplo claro, isso você vê os jogadores de ponta que dominaram 10 anos de futebol, que foram Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é uma máquina de treinar. O cara com 30, acho que tá com 38, 37 anos, o cara parece um garoto, ele engole garoto. Por quê? Ele faz tanto aquilo ali com tanta excelência que quando chega na hora do vamos ver, ele não perde gol. O cara tem uma oportunidade, ele faz um gol, porque ele já fez 45 mil vezes no treino. Então, de tanto repetir, igual você falou no seu segmento, você tá treinando. Quando chega de frente pro cliente, é natural, sai que vai naturalmente, entendeu? E aí, como é que funcionou isso? Aí vocês jogaram futebol profissional, né? Vitorino passou um tempo lá fora, voltou pro Brasil. E quando voltou pro Brasil? Eu voltei pro Brasil, né, meio que perdido, porque assim,
Nunca tinha trabalhado na minha vida, minha carreira foi toda no futebol. E aí a gente fica meio que perdido, busca de um lado, de outro, tal. Trabalhei um tempo também em estaleiro. E antes de entrar no segmento que eu tô hoje, eu rodei um período também no Uber e tal. E hoje eu tô nesse ramo aí de empreendedorismo aí, graças a Deus. Mas antes de você começar a desenvolver essas atividades, tem uma história, eu acho que tu passou por uma faculdade, né? Isso. Eu fiz uma faculdade ali na Trindade ali, que foi onde eu pude voltar a sentir o gosto, o prazer de jogar o futebol, né? Porque eu recebi um convite de estudar e ter bolsas de estudo. E nós conseguimos aí, disputamos alguns campeonatos cariocas, universitários e tal. Graças a Deus, todos que nós disputamos, a gente amassou, né? Ninguém parava a nossa faculdade ali. Vocês lá, no caso, vocês estudaram juntos, Estudamos né? juntos. Essa dupla aqui dava trabalho. E qual curso vocês fizeram lá? Educação Física. Educação Física. Você também, cara? Educação Física, foi. Quando a gente parou, na real, a gente recebeu a oportunidade de estudar e jogar pela faculdade sendo bolsista. A gente não tinha condições de pagar R$1.500, R$2.000 na faculdade, então a gente jogava e estudava. Tinha treino uma vez por semana e jogos aos finais de semana, entendeu? Então, essa oportunidade que a gente teve, eu acho que o futebol, eu sempre falo, Brito, para todos que me perguntam, cara, mas você se frustra, você fica chateado? Não, eu acho que o futebol fez total diferença na minha vida. Para eu ser o homem que eu sou hoje, para ter as experiências que eu tenho hoje e as portas que abriram. Entende? Porque muitas pessoas falam, mas faculdade e tal. Faculdade abriu muito a minha mente em vários sentidos e me deu muitas oportunidades. Certo? E quando, hoje, né, eu atuo no mercado de proteção veicular, isso serviu, como você falou, tem muito sentido. Só que as pessoas acham que são dois universos. O universo paralelo do futebol e o universo do empreendedorismo. Só que estão tudo coligado, tudo é venda. Hoje um jogador de futebol, quando vai para fora do país, é um cara que está vendendo ele. Tudo está coligado. Então hoje eu enxergo muito isso, entendeu? Se a gente pensar a grosso modo, o jogador de futebol seria um produto. Sim. Isso aí. Que o empresário está colocando no mercado, né? Aí. E aquele produto precisa se vender, né? Então, assim, acaba coincidindo um pouco, né, com o empreendedorismo. Sim. E hoje o que a turma, eu acho que faz muita discriminação, Carlos, é porque o futebol, por ele ter um glamour, né, onde se envolve muito dinheiro, as pessoas acham que quem não ganhou muito dinheiro no futebol é que deu errado. E não é bem assim. É que nem você falou, você ganha experiência, você ganha bagagem, né? Você aprende a ter determinação, você aprende a ter disciplina, você aprende a ter uma série de coisas e valores que se de repente você não tivesse inserido nesse meio, talvez você não teria. Vocês pensam um pouco assim? Com certeza, porque essa disciplina já vem desde muito novinho, entendeu? E em relação ao horário, em relação a cuidados com o próprio corpo, porque você tendo aquela rotina de atleta ali, sua alimentação, bebida alcoólica, essas coisas assim, a gente tem que cortar, a gente tem que se disciplinar em tudo, desde o horário de acordar, a refeição, ao horário de dormir, porque na maioria das vezes treinamento de manhã, de tarde, jogos e tal. Então, assim, a gente tem que vir nessa rotina de disciplina e no ramo do empreendedorismo também, porque se a gente não tiver aquela rotina de acordar cedo, de fazer o que tem que ser feito, a gente não vai conseguir almejar o sucesso que a gente vem buscando. E sempre eu falo também, cara, entender e respeitar o processo. Porque não adianta você plantar aqui hoje e já querer colher amanhã. A gente tem que entender que tem um processo, respeitar o processo, porque quando as sementes começarem a frutificar, é só vitória. E Brito, pegando um gancho que o Vitorino falou, o Pedro Scooby, né, e o Paulo André, que participaram recentemente no reality show, eles falaram uma frase que me impactou e que é muito real. Que eles estavam fazendo uma prova de resistência e uma participante, não lembro o nome, foi tipo que entrar na mente dele. Foi querer falar alguma coisa pra jogar com a mente dele. Então quando ela falou alguma coisa pra ele, ele falou, você tem que tomar cuidado. Porque a zona de conforto do atleta é na mente. Se você tentar entrar na mente de um atleta, você tem que tomar muito cuidado, porque é a zona de conforto, que a gente sempre tá brigando com a nossa mente. Eu vou correr 1 quilômetro. Sua mente tá ali programada, vou correr 1 quilômetro. Quando chega em 1 quilômetro, tem que correr mais 1. E você sempre tá lutando na sua mente. Então acaba que a mente do atleta é a zona de conforto dele, que ele tá ali tranquilo, ele sabe dominar isso como ninguém. Então o futebol trouxe muito isso pra mim. Porque você tem que ser muito resiliente, você morando longe, você longe da sua família, você muitas vezes só falando por telefone. Quando eu morei na Bahia, eu voltei 2 vezes pro Rio de Janeiro em 1 ano.
2 vezes num ano eu voltei para ver minha família. Porque não tinha condições financeiras para fazer esse bate e volta. Então, se você não aprende a ser resiliente, você joga tudo pro alto e vai embora. Como muitas vezes você vê garotos extremamente qualificados, aí você fala, pô, na época que o Ronaldo estava no São Cristóvão, tinham 5 que jogavam tanto quanto ele. Só que os 5, teve o Ronaldo, que foi resiliente, que soube onde queria chegar e que com as barreiras, quando veio batendo nele, quando veio porque ele enfrentou lesões e tudo mais, ele não parou. Então, muitos garotos são talentosos, mas têm a mente fraca. Qualquer obstáculo que vem, não, vou desistir, vou jogar tudo pro alto. Então, acho que o futebol, o esporte em si, traz muito isso. Como eu estava vendo o Pedro Scooby falando, que isso faz muito sentido para mim, entendeu? E o atleta, ele tem que ter muito esse jogo de cintura, né, cara? Porque quando você está iniciando na carreira, se você não tiver um preparo na sua mente, não tiver psicologicamente bem, o atleta que naquele momento ali é um garoto jovem, ele pode jogar tudo por água abaixo, né? Então, assim, o trabalho em cima da sua mente, o acompanhamento do professor, né, o acompanhamento de quem está em volta ali, é onde se faz muito presente e importante nessa hora, né? E assim, todo atleta já teve um dia ruim de jogo, né? Você vem, treina bem a semana toda e chega no jogo, você não faz aquilo que você se preparou para fazer. Então, na maioria das vezes, assim, você sai do jogo meio chateado, é substituído, sai chutando copo, sai chutando gramado. Porque assim, a gente treina para acertar, mas acontece de algumas vezes a gente acabar errando, mas levantar a cabeça, porque no dia seguinte tem treino e a gente continuar treinando e evoluindo, né? Não pode, como o Júnior falou aqui, a gente baixar a cabeça e voltar ou regredir, parar, não quero mais porque eu não fui bem hoje. É igual o nosso ramo hoje, o nosso segmento. Tem dias que a gente sai para trabalhar e o dia é top, super produtivo, mas tem dia também que a gente sai, que as coisas não fluem como a gente quer e aí no dia seguinte eu não vou sair, eu não vou continuar em busca do meu sonho. Entendeu? Então respeitar também esse processo do dia, porque é um dia pelo outro. Tem dias que vão ser muito produtivos, tem dias que vão ser bênção pura, mas tem dias também que as dificuldades vão aparecer e a gente tem que passar essa página e continuar seguindo. Assim, Vitorino, para você, quando você encerrou, né, o seu futebol profissional, como que foi para você esse momento? Você já estava preparado psicologicamente para esse momento? Ou foi algo que você precisou administrar ainda na sua mente? Não, então assim, para mim não foi muito fácil, porque quando eu estava na Indonésia, na verdade, eu tive uma lesão no meu tornozelo. Então eu acredito que foi na época que eu mais foquei na minha carreira para eu, entendeu, não errar mais, foi quando eu tive esse problema de lesão. Então eu parei assim meio que no estalo. Eu não estava me preparando para parar, não estava preparado para parar, então foi um pouco difícil para mim. Mas... Ou seja, o que te afastou do futebol foi lesão, né? Sim, sim. E para você, Carlos, quando chegou o seu momento de interromper a sua carreira no futebol, como foi isso para você? Você já vinha se preparando ou foi algo que aconteceu que você precisou interromper? Então, a minha carreira foi... Eu parei bem precocemente, né? Tipo assim, o Vitorino parou com quantos anos? 31. Parou com 31 anos. Eu parei com 24 anos, 23 anos de idade. Então, eu parei bem precocemente. Por quê, Berito? Eu creio, cara, que você nasce com um dom, com alguma coisa para você fazer. E se você não souber aproveitar esse dom, quando eu creio muito em Deus, independente de religião, independente de alguma coisa, eu creio muito em Deus. Se Deus te deu um dom e você não aproveitou da melhor forma, e você está indo por um caminho que é caminho de morte, ele não tem problema nenhum te tirar desse caminho, te colocar em outro caminho, e você ter sucesso em outro caminho, porque aquilo ali te torna esse caminho de morte. O futebol tem uma coisa muito importante, que é o extracampo. Se você não tem disciplina fora do campo, se você não consegue ter disciplina extracampo, acaba que coisas vão tirando o seu rendimento. Noites mal dormidas, álcool, como o Vitorino falou. Pô, e o principal são noites perdidas. Noites perdidas. E quem foi atleta, quem é atleta, quem jogou futebol, quem morou longe sabe do que eu tô falando. Então isso atrapalhou um pouco a minha carreira. E ainda mais assim, Carlos, só pegando um ganchinho, no caso vocês foram criados lá em São Gonçalo, né? Isso. Vieram de comunidades carentes, né? A família não tinha muita condição, começaram a jogar futebol. A gente sabe que no meio do futebol, né, você começa a ganhar dinheiro e com dinheiro vem as partes boas e as partes ruins, né? Certeza. Porque quando você vem de uma família carente, começa a ganhar dinheiro, o que começa a acontecer? Começa a vir
amigos, Sim. começa a vir balada, Facilidades. né? Começa a vir facilidades, e aí você acaba se deixando por algum momento se levar por isso. E eu acredito que é um dos desafios gigantescos para um atleta, seria isso? Com certeza, Brito, faz total sentido o que você falou. E quando eu decidi parar, eu vim de férias de São Paulo para o Rio de Janeiro. Aí eu tava jogando num clube do interior, em Fernandópolis, próximo de Mirassol, ali de Ribeirão Preto. Quando a gente teve o acesso, né, do Campeonato Paulista, ele tem 4 divisões. A Série A, né, a A1, a A2, a A3 e a Bzinha. A gente estava na A3, a gente teve um acesso para a A2 com Fernandópolis. E quando eu voltei pro Rio, né, extracampo horrível, perdendo a noite de sono e jogando. Quando eu voltei pro Rio, eu já mais próximo, né, me relacionando com Deus de forma totalmente diferente, tinha 3 clubes para eu voltar para São Paulo. 15 de Piracicaba, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Votoporanguense. São 3 clubes do interior, mas clubes fortes. Porque os clubes de interior lá do São Paulo têm estrutura forte demais. Ou seja, é um cenário bem diferente aqui do Rio de Janeiro, diferente, né? Totalmente diferente. Porque aqui no Rio de Janeiro a galera conhece mais os times de nome ali, né? Sim. Agora lá em São Paulo é bem diferente essa logística. Muito diferente. Lá os times de interior têm muito mais condições na época que times grandes do Rio de Janeiro, entre aspas, falando. E quando eu voltei, quando eu tinha esses 3 clubes para eu voltar, eu comecei a perder o desejo de voltar. Porque eu falo, cara, longe da minha família, longe de tudo, eu vou voltar para a vida que eu tava vivendo. Perdendo noite de sono, fazendo isso, fazendo aquilo, resenha, isso e aquilo. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou voltar. E coloquei isso no meu coração. Só que vem a frustração. Eu fiquei 1 ano e pouco meio que depressivo, deprimido. Foi aí que apareceu a faculdade, né, onde esse treinador, Léo Melo, ele ofereceu essa oportunidade pra gente de estudar e jogar pela faculdade. Foi aí que começou a reacender um pouco dentro de mim. Aí eu furava poço artesiano com meu padrinho. Aí, quando eu cheguei na faculdade, eu pagava ainda 30%. E eu precisava fazer alguma coisa para pagar essa faculdade. Então eu furava poço artesiano com ele, né, poço artesiano voando, aquela falta d'água, calorzão. Mas depois começou a dar uma caída. E eu tive que fazer estágios obrigatórios. Eu fiz um estágio numa escola com educação física infantil de 1ª a 4ª série e dava aula na escolinha do Fluminense. Muitas vezes estava em Xerém e tudo mais. Quando chegou nesse meio tempo, Brito, eu olhei eu dava aula num campo de grama sintética e eu falava, irmão, isso não é pra mim. Aí começava, e minha noiva, hoje minha esposa, a Daiane, né? Cara, eu falava, amor, isso não é pra mim, mano. Não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Aí várias vezes ela me pegou chorando e querendo que chovesse no dia seguinte pra eu não dar treino. Porque sua esposa, você conheceu ela nessa época da faculdade? Desde os 15 anos da escola. Rapaz, tem tempo, hein? 13 anos juntos. Que bacana. Já enfrentou uma barra comigo. Então eu chorava. Cara, quando você torce pra alguma coisa não dar certo, aquilo ali não é mais pra você. Eu torcia pra chover pra não dar treino. Falei, cara, isso não é pra mim. E quando entrou hoje o que eu tô no mercado de proteção veicular, no empreendedorismo, reacendeu o brilho nos meus olhos. Que eu falei, caraca, por que acontece? O que você falou, tem um glamour do futebol. Hoje o futebol proporciona coisas incríveis, mas as pessoas só veem o que passa na televisão. Verdade. Porque apenas, se eu pegar aqui e puxar no Google aqui, são 3, 4% de todos os jogadores registrados hoje que ganham acima de 5 mil, acima de 6 mil. O resto estão sofrendo, ganhando 1.000 e pouquinho, 2 mil no interior, sofrendo para pagar uma conta. A grande massa ainda é um valor de remuneração bem baixo, né? 97%, 96%. Tanto que tem atletas aí que treinam durante um período e trabalham em outras áreas, entendeu? Para poder conseguir juntar a renda para conciliar, né? Entendeu? Porque... E assim, as pessoas falam, porque fulano tá ganhando muito, tá gastando muito e tal, mas ninguém vê o que fulano passou lá atrás, entendeu? A gente aqui, eu acredito que o Júnior também, em alojamentos com infiltração, alimentação muito ruim. Então, assim, eu entendo que esses caras que ganham milhões hoje fazem o que fazem, porque eu passei por esse processo também e eu sei como é que é. Eles entendeu? Passaram pelo momento ruim, né, cara? A maioria dos jogadores hoje veio de uma família simples, né? De uma família pobre, né? Sim. É difícil você achar hoje um jogador que veio de uma família bem de vida, né? É bem difícil mesmo. Então, acaba que quando o dinheiro chega, o empresário ou o treinador precisa fazer um acompanhamento muito de perto, porque senão realmente o cara se deslumbra com aquilo, né? Ele precisa realmente ter um mentor, Brito. Essa é a realidade, porque a vida do jogador de futebol, sim, ele tem aquela parte do processo
Mas em um contrato, em uma semana, a vida do cara muda. Por exemplo, você tá jogando aqui na Série B do Rio de Janeiro, no Carioca. Aí, pô, você fez um jogo bom, um cara te olhou, gostou, vai te levar para um time lá na China. Você passa de um salário de R$2.500 para ganhar US$15.000. A vida do cara, num estalo, já muda. Então, se não tiver um acompanhamento, realmente um empresário de verdade responsável que ajude, que não pense só no capital, mas nem sim na saúde mental do atleta, porque o atleta sem a mente, ele não ganha nada. Nada. Então, esse acompanhamento que você falou é como se fosse um mentor na realidade, né? O atleta precisa de um mentor que acompanhe ele, entendeu? Aí, Carlos, você já compartilhou conosco aqui que enquanto estava lá fazendo a sua faculdade, né, estava fazendo o poço artesiano também, e o Vitorino nessa época da faculdade estava fazendo o que para ajudar na renda? Então, eu, na verdade, quando eu iniciei na faculdade, eu estava trabalhando em estaleiro. E os nossos treinamentos eram quinta-feira na parte da manhã. E a gente não podia faltar ao treinamento porque tinha a bolsa e tudo mais. Então, na maioria das vezes aí, o patrão estiver vendo lá, metia uma testada, né? Porque tinha que treinar. Mas aí eu saí do estaleiro e comecei a rodar no Uber. Aí deu para conciliar legal e ir aos treinos, ir aos jogos, sem faltar. Show de bola. Aí a gente vai chegando numa parte interessante, que é a parte onde vocês vão contar um pouquinho sobre o segmento que vocês desenvolvem hoje. E em qual momento, né? Vou começar pelo Carlos, em qual momento esse segmento chegou na sua vida? Então, Brito, chegou na faculdade ainda, né? O Patrick Henrique, hoje que eu faço parte da equipe dele. Hoje ele é um gerente meu no segmento de proteção veicular. Eu conheci ele na faculdade, ele fazia educação física junto comigo, na mesma sala. E quando esse cara falava nos corredores sobre proteção veicular, eu não fazia ideia do que era. Não fazia ideia, a menor ideia. E ele falando que isso, que aquilo, eu quieto na minha, quieto ficava. E ele, no meio da faculdade, trancou a faculdade. Eu falei, pô, esse cara é maluco, meu irmão. Esse cara trancou a faculdade. Por quê? O que nós somos criados? A cultura do brasileiro. Você estudar, entrar no ensino superior para sair de lá e arrumar um emprego melhor. Ou um concurso público, público e ser feliz para sempre, né? Feliz para sempre. Mas quando ele trancou essa faculdade, eu falei, cara, por que o Patrick trancou a faculdade? Alguma coisa não tá batendo. Pô, todo mundo quer entrar, o cara tranca e sai? Alguma coisa tá errada. Passou. Tranquilo. Passou uns dois anos. Foi uns 2 anos. 2 anos e meio. Eu fui e comecei a congregar na igreja que eu faço parte hoje, que é a Igreja Deus Tem Mais. Mas aí nesse período você perdeu o contato com ele? Perdi o contato com o perdi. Aí foi nesse meio tempo, né, que eu entrei na igreja, eu tive novamente contato com ele, com o Patrick, e com o Sandro Rangel, que hoje é um dos meus gerentes também, né? E quando eu tive esse contato com o Sandro Rangel, pô, só falava disso, em todo lugar falava disso, era um mundo paralelo. Aí eu falava, caraca, irmão, que loucura, beleza. Aí eu, na época noivo, eu peguei e sonhei que estava trabalhando nisso. Aí mas nessa fase aí você ainda estava no poço ou estava em outra atividade? Já estava estagiando em 2 estágios para ganhar R$1.200 por mês. Caraca. 2 estágios, terça e quinta na escola e segunda, quarta e sexta na escolinha de futebol. E sábado e domingo ia para Xerém com eventos de criançada. Rapaz, tu tinha um sonho de morar em Xerém, porque pelo que deu pra acompanhar aqui, Vitorino, ele ia pra Xerém com frequência. Não virou tricolor, por sorte, hein? É que é Fluminense, no caso, né? A base é lá, né? Sim. Então a garotada toda do Brasil se reúne lá. Ia lá direto pra terra do Zeca. Direto. E nesse meio tempo, quando eu sonhei que estava trabalhando nisso, eu peguei e falei pra minha noiva, eu falei, Daiane, cara, eu vou tentar. Não custa nada. E comecei. Só terça e quinta tarde que eu ia pra rua trabalhar, né? Com proteção veicular. Eu ia pra rua fazer panfletagem, divulgar. E o que eu falei pro Vitorino, falo pra minha família, pra todo mundo. Eu nunca me imaginei num sinal panfletando. Eu nunca me imaginei num posto de combustível abordando. Eu nunca vendi uma água, Brita. Nunca. Mas o que eu carrego de atleta? Se você pegar e falar pra mim, Carlos, você tem que pegar essa mesa e você tem que levar lá pra baixo de não sei aonde, lá pra Xerém andando. Eu vou pegar, que você vai ganhar tanto. Eu vou pegar e eu vou fazer. Então, quando eu comecei nessa trajetória que o Sandro falava, Carlos, é copiar e colar. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu comecei aí, com a disciplina que eu tinha, eu já comecei a fazer isso. Ou seja, você está me dizendo, eu estou aqui na frente de um cara que era jogador de futebol, né?
estava lá fazendo a sua faculdade de educação física, encontrou com alguém que trabalhava no segmento de proteção veicular, aonde essa pessoa trancou a faculdade, saiu da faculdade e alguns anos depois você reencontra essa pessoa, você nunca vendeu nada na sua vida. Nada, nem uma água. E você tem um desafio agora de virar um vendedor. Um desafio de virar vendedor. E quando eu comecei, né, Brito, você começa a ganhar experiência e ver que tudo você vende. Tudo você vende. E com o nosso mentor, né, e hoje o meu pastor e o meu mentor, Leandro Reis, que vai estar assistindo com certeza, ele sempre falou pra gente, cara, a melhor área é venda. Hoje a melhor área, o melhor emprego devia ter uma faculdade de venda. Porque você sai da faculdade e se você é um advogado, você tem que vender o seu serviço. Se você é professor de educação física, você quer ser personal, você tem que vender o seu serviço. Quando a gente precisou conquistar nossa esposa, a gente teve que se vender, né? Se vender. Teve que colocar uma roupinha melhor, colocar um perfume, né? Às vezes a galera esquece isso, né? Isso é se vender aí, também, né, mano? Tudo é venda. E quando eu comecei, foi difícil. Vou falar pra você que foi mentira. Primeira vez que eu fui pro sinal, com vergonha de passar um conhecido e me ver. Porque, tipo assim, jogador de futebol, aquela, vamos dizer assim, aquela imagem e tal, no sinal agora panfletando, alguma coisa tá errada. Só que eu já via lá na frente o que poderia acontecer. Primeiro evento que eu participei desse segmento de proteção veicular, quando eu tive essa visão do onde eu poderia chegar, quando eu vi o Patrick, uma mesinha lá separada para ele, para a esposa, eu sempre falo essa história e sempre vou falar minha vida toda, que foi isso que me motivou. Quando eu vi a mesinha separada lá com Red Bull, com água para ele e para a esposa, eu falei, cara, é ali que eu quero chegar. Só que para eu chegar ali, para eu chegar onde hoje, na seleção brasileira, tem um processo a ser trilhado. Para eu chegar onde o Patrick estava, aonde o Sandro chegou, eu precisava passar por um processo. Aí eu colei com os caras e falei, cara, o que eu preciso fazer para estar lá, irmão? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E hoje, graças a Deus, eu cheguei, mas não foi fácil. Ir pro sinal todos os dias, sol, chuva. Quando tava chovendo, não dava para ficar em sinal, tinha que arrumar um local estratégico para você ficar. Aí veio a parte de você vender, que eu aprendi, né, com muita luta. Não nasci com o dom de vender, eu aprendi a vender. Tem pessoas que têm facilidade em falar, eu nunca tive facilidade em falar em público. Você teve que desenvolver isso, né? Tive que desenvolver, com certeza. Igual você é atleta, você bate com a perna direita, você nasceu destro. Você tem que desenvolver a perna esquerda. Quando cai na cara do gol, você vai ter que mudar o seu corpo todo? Não tem como. Você vai ter que finalizar de esquerda para fazer o gol. E finalizar com excelência, que às vezes é uma chance que você tem no jogo. Então eu tive que desenvolver essa característica em mim. E é nessas horas, Carlos, que a gente vê que tudo é treinável, né? Não existe aquela que eu não sei fazer. Existe a questão da falta de conhecimento e habilidade, mas que você pode desenvolver aquela habilidade ali, né? Foi o que você fez, né? Com certeza. E nessa parte, nesse meio termo eu vou, resumindo um pouco, né? Passei por isso, o desânimo vinha o dia mal, como o Vitorino falou, o dia que eu ia pra rua e nenhum carro abria o vidro. E eu criei uma blindagem para minha mente. Eu não é falando alguma coisa mal nem nada, Brito. Eu não tava vendendo uma bala no sinal, aonde eu não comprei a bala Juquinha aqui com você, tem outra bala ali no próximo sinal. Eu tava vendendo alguma coisa que realmente era necessário, né, no ramo de proteção veicular, uma coisa que antigamente era um luxo, hoje já é uma necessidade. Para qualquer veículo ter uma proteção. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Então, quando eu comecei, Brito, e vinha o dia mal, eu criei a blindagem. Quando eu abordava o carro não abria o vidro, eu falava na minha mente assim, você que está perdendo a oportunidade. Ia para o próximo. Abria o vidro, eu dava a oportunidade e explicava. O próximo fechava. Via o cara já olhava de longe, daqui para uma distância para a câmera ali, o cara já me via vindo, subia o vidro. Aí eu falava, miserável, mano. Você que tá perdendo a oportunidade. Ia pro próximo. E aí blindando a mente. E foi nesse espaço, né, onde o Vitorino veio pra minha equipe, a gente conseguiu aumentar a nossa equipe, eu tive que mudar a mente de vendedor para gestor, que já é uma outra. Então, aí eu queria entrar um pouco aí, Carlos. Vocês estudavam junto lá na faculdade. Sim. E aí também houve a questão do distanciamento por um momento entre vocês. Sim. Assim, até porque quando o Carlos saiu, né, para esse ramo que nós estamos hoje, ele veio, né, para a igreja e tudo mais, e eu continuei naquele meu caminho ali, ainda estava meio que perdido, né, de uma rotina totalmente diferente da que ele tinha seguido. Mas a gente, assim, nunca perdeu o contato, porque
Deus, quando uniu nós dois, irmão, foi como assim, apontou e falou assim, esses dois aí vão Rolou ficar... a conexão, rolou né? a conexão. E assim, por mais que a gente tivesse se distanciado um pouco, a gente nunca perdeu o contato. Né? E quando ele veio falar comigo em relação a esse segmento que nós estamos hoje, eu meio que dei uma travada, fiquei justamente por isso. Pô, cara, eu vou ficar no sinal, panfletando, entendeu? E, pô, um monte de gente conhece, já sabe como é que era a nossa rotina, o que a gente vivia, e agora vai olhar pra gente e vai ficar assim, pô, lá, deu errado, tá no sinal, tá não sei o quê. Mas ninguém entende que ali nós somos empresários, nós estamos empreendendo. Entendeu? E hoje, assim, eu já tenho mais facilidade, hoje já domino já o assunto, então a gente já vem pra rua, a gente já sabe o que vai fazer, já sabe quebrar objeções, e a gente já não fica mais naquele de gaguejar igual no início, né? E tudo isso vem através de treinamentos. A gente vem treinando, vem aprendendo a cada dia, todo o treinamento que a nossa base lá, nossa regional nos dá, a gente está sempre presente, porque a gente quer aprender. E a gente nunca sabe tudo, né? Mas e antes da proteção veicular, você chegou a vender alguma coisa ou também não vendeu nada? Nunca vendi nada, assim. Para não dizer que eu nunca vendi nada, né? Teve uma época que eu montei um negócio de churrasco na porta da minha casa ali, mas quem vendia, na verdade, era minha prima. Ficava minha prima, minha mãe e tal, mas você era o suporte. Eu era o suporte ali, entendeu? Eu ficava por trás do administrativo. Eu via quanto entrou, quanto saiu, mas assim, botar a cara mesmo para vender, eu ficava meio assim com receio. Mas assim, foi uma fase também muito legal da minha vida, foi vendendo churrasquinho lá no meu portão, porque eu tinha dias que eu não esperava. Eu comprava lá uma quantidade de cerveja, quando eu ia olhar já tinha acabado. Gente, que isso, o negócio é bom. E assim, um diretor de uma escola que tem lá do lado da minha casa lá, que a gente se conheceu através desse churrasquinho, o Davi, o grande amigo nosso. E ele, sexta-feira, filho, era o point dele ali. Ele parava ali. Então, assim, eu tive esse meio que venda, né, assim, entre aspas, porque quem botava a cara mesmo de frente era minha prima, minha mãe, meu pai, eu ficava só nos bastidores. E de lá eu fui pro Uber, que não é venda, é só dirigir e tudo mais, assim, mas chegar para vender igual eu faço hoje foi também um processo que eu tive que passar. Ou seja, estou aqui hoje diante de duas feras que começou nesse ramo de empreendedor sem ter vendido nada, né? Ou seja, isso prova mais uma vez que tudo é treinável, que cabe a gente querer aprender, desenvolver, né, em treinar nossas habilidades, que o negócio ele acontece, né? Sim. E aí, o que mudou isso na vida de vocês, né? Então, quais os benefícios que isso vem trazendo para a vida de vocês hoje como ser humano, como empreendedor, como família, né? Hoje nesse segmento. Então, Brito, tem uma coisa que eu sempre falo assim para quem me conhece, eu sou um cara muito grato. E, pô, eu tenho uma gratidão enorme por esse cara aqui, mano. Chega a me emocionar. Porque é um maluco que nunca desistiu de mim, entendeu? Em todas as áreas, sempre estava comigo, sempre me apoiando, sempre me jogando para cima. Não, Vitorino, vamos, pô, foi ruim hoje, mas amanhã nós vamos pra rua de novo, tamo junto, que precisar pode me dar o suporte. Então, se hoje eu tô chegando onde eu tô chegando, primeiro agradecer a Deus e em segundo lugar esse irmão aqui, que me deu muita força. Show! Isso, Brito, que me move. Eu lembro uma vez, o que eu falei, quando eu entrei, fiquei meio deprimido quando eu larguei o futebol, né, e continuei ao processo, porque não tinha mais... Quando você estava no futebol, eu vi uma perspectiva de futuro incrível. Falei, cara, eu vou poder proporcionar o melhor para minha família. Quando eu saí e comecei a ver o mercado de trabalho tradicional, eu falei, caraca, irmão, o que eu vou fazer agora? Sem perspectiva de futuro. Perspectiva de futuro era o quê? Não é ruim, mas passar um final de semana, no máximo, em Cabo Frio, isso e aquilo, poder. Ou seja, bem limitado. Você falou que estava ganhando R$ 1.200, né? Como estagiário, isso, né? Aí. Em 2 lugares, 600 de cada. Ou seja, acaba tendo uma vida muito limitada para quem tem uma família, né? Você sobrevive. Eu tava noivo, Brito, eu ia pensando em casar, e eu sempre tive na minha mente, né, que o nosso pastor passava pra gente, cara, se você vai tirar a sua namorada de casa para você casar, você tem que dar uma vida no mínimo igual que ela vive com o pai dela. Você não vai trazer ela pra morar com você e sofrer com... Pode falar. Nessa hora tu olhou pra sua realidade, R$ 1.200. Vai passar um sonhaço comigo. Vai casar daqui a 20 anos. Como que eu vou fazer isso? Vai ficar 1.200, esquece, filhão. Alugou uma casa, nem compra, faz nada, esquece. Vai andar de ônibus o dia todo, a vida toda. Mas aí quando veio o mercado de proteção veicular, quando entrou isso na minha vida, reacendeu a chama nos meus olhos. Porque eu falei, cara, é infinito, mano. Só depende de mim. Então eu preciso plantar.
Teve uma conversa, né, com o pastor Leandro Reis, que foi determinante na minha vida. Que eu estava estudando para PRF, nesse meio tempo todo eu estava fazendo faculdade, eu estava estudando para PRF aqui na Estácio, no centro do Rio. Aí eu falei, cara, eu vou estudar por um saláriozinho de 9, 12 mil reais, top demais. Aí meu pastor virou para mim e falou assim, irmão, você quer ficar rico, quer mudar a realidade da sua família ou você quer viver bem? Eu falei, pastor, eu quero mudar a realidade da minha vida, da minha família. Ele falou, então esquece concurso público. Porque você vai ter um salário bacana, uma casa boa, um carro bom, vai fazer viagens boas, mas a sua família inteira você não vai conseguir ajudar com o concurso público. Se você no meio do empreendedorismo, seus ganhos inimagináveis. Então foca nisso que você está focando agora e vai embora, irmão. E eu foquei nisso e quando eu vi isso, Brito, quando eu tive um dos meus primeiros consultores que trabalhou comigo, que é o Leonardo, que hoje não está mais com a gente, ele mora numa comunidade em Niterói. Teve uma vez que a gente foi num lugar, numa oficina, atender um cliente. A gente atendeu, fez a proteção do veículo dele e tinha um outro cliente na oficina que olhou, a gente fazendo a vistoria e falou, cara, eu quero isso também. Quanto fica pro meu carro? E na hora ali ele botou 300 reais de um veículo e mais 300 de outro. Ele botou 600 reais no bolso, em menos de uma hora. Aí ele olhou pra mim assim e falou, caraca, irmão, o que eu demorava pra ganhar em 15, 20, 30 dias, eu tô ganhando agora em menos de um dia, irmão. E aquilo ali me fez um bem, foi melhor do que eu ter feito a proteção. Eu falei, cara, então esse mercado eu posso mudar a minha vida e mudar a vida de outras pessoas. E para eu crescer, eu preciso fazer outras pessoas crescerem. Eu não tenho, hoje eu tenho que bater minha meta de gerente master, gerente regional, eu tenho que pisar na cabeça do Vitorino. Não, eu tenho que fazer ele chegar a regional. Eu tenho que fazer o cara crescer, o cara da minha equipe. Então isso acendeu o brilho nos meus olhos. Foi aí que eu tive que mudar de vendedor para gestor, que é uma coisa totalmente diferente. Que aí você tem que estar acompanhando, você tem que ser um mentor. Pode estar o mundo destruindo nas suas costas, mas ninguém pode encostar nos meus consultores, irmão. O mundo pode estar quebrando lá fora. Mas em qual momento, Carlos? Em qual momento você falou assim, mano, é isso que eu quero para minha vida? Quando você conheceu a proteção veicular e você fechou seu primeiro contrato, que nem você falou, não foi fácil, foi difícil pra caramba. Você teve que quebrar várias objeções, várias travas na sua mente. Pô, eu era jogador, tem que agora prospectar, tem que fazer isso, né? Teve que fazer um trabalho aí de quebrar várias crenças na sua mente. Mas em qual momento você falou, mano, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que vai mudar a realidade da minha vida? Foi quando eu ganhava R$ 1.200 por mês, Brito, e trabalhava pra caramba. Trabalhava debaixo de sol, debaixo de chuva, não tinha tempo de qualidade com a minha família, nada, zero. Final de semana tava tampado lá em Xerém, chegava em casa só à noite. Não tinha tempo pra nada com minha noiva na época, hoje minha esposa. Então eu falei, cara, e quando nesse meio tempo eu entrei na proteção veicular, foi, se eu não me engano, foi no mês de março ou abril de 2019. Eu entrei em janeiro de 2019, o primeiro carro que eu fechei foi o meu próprio carro. E aí foi em março ou em abril que eu fechei em uma semana 6 carros sem ir pra rua 100%. Eu fiz R$ 1.800 em uma semana. Aí eu falei, pô, não tá fechando a conta, irmão. Não tá batendo. Um valor maior do que o que você ganhava mensal, né? Bem maior. E aí eu falei, cara, não tá fechando a conta. Eu não me dedico 100% à proteção veicular. E em uma semana já me rendeu mais do que eu me dedico em 2 trabalhos, 2 estágios. Aí eu fiz o treinamento tanque de guerra com o pastor Leandro Reis, né? Ele é um dos caras que faz parte dessa mudança de mente na minha vida. Que ele falou assim, cara, hoje, vamos dizer, Brito, você tem um emprego fixo que te dá R$2.000. Vamos dizer 1.000, vamos arredondar, R$1.000. E você tem um empreendimento paralelo que te rende R$700 no mês, 70% do que rende sua carteira assinada, sua CLT. Se aquele empreendimento que você não se dedica 100% tá rendendo pelo menos 70% da CLT, cara, larga tudo e vai pro empreendimento. Quando ele falou isso, a minha chave virou e foi em 2019, em junho, que eu participei desse treinamento, em julho eu larguei tudo, eu saí da carteira assinada na escola, saí do estágio na Fluminense, tranquei minha faculdade, faltando 6 matérias para terminar, que aí eu entendi o Patrick, porque ele tinha trancado a faculdade. Aí eu falei, irmão, vou me dedicar sempre. Nesse momento falou, né? Entendi o que aquele doido fez. Entendi o que aquele maluco fez. Vou virar um doido também. Eu falei, cara, vou me dedicar. E eu venho na batente desde setembro de 2019, que eu sempre venho batendo a meta estipulada por mim e pelo ramo que eu trabalho. Então começou essa batente, começou tudo a mudar.
Aí você vem, tem uma qualidade de vida melhor. Aí você vem, faz uma viagem para Gramado, passa 7 dias lá e gasta 12, 13 mil reais, aonde você fala, caraca, irmão, isso não era possível para mim. E hoje eu poder proporcionar isso para minha filha, hoje que tá com 1 ano e 2 meses, minha filha com 4 meses, 5 meses viajando. O mais bacana é que hoje você tem a possibilidade de viajar e seu negócio continua funcionando, né? Continua girando, com certeza. O mais interessante do empreendedorismo é isso, o seu negócio ele não paralisa, né? E a liberdade geográfica. Porque eu tava lá em Gramado fechando o contrato. Eu tava lá em Gramado mandando o link de vistoria para um cliente aqui no Rio de Janeiro, ele fazendo a vistoria e fazendo o Pix, a transferência para mim. Então eu tava me divertindo, eu tava relaxando com a minha família, né? Num período que não é tradicional de férias, porque período de férias no Brasil é o quê? Julho, férias escolares e janeiro. Então você vai tirar uma semana em abril, tira uma semana em agosto, ninguém entende. Mas isso, o empreendedor tem um luxo. Mas também ninguém vê a gente domingo ralando e saindo 10 horas do escritório. E isso aí acontece comigo, né, o Carlos? No jet ski, né? Lá no clube lá que a gente é sócio, né? O clube ele lota final de semana. E eu conto no dedo as vezes que eu fui no final de semana. Né? Normalmente a gente anda dia de semana, Sim. Que é mais tranquilo, é vazio, e a galera às vezes não entende, né? Aí chega algumas pessoas para mim e falam, pô, final de semana que é bom de usar, você não usa? Eu falei, não, cara, final de semana não é bom de usar. Final de semana é muito ruim de usar, porque o clube tá lotado. E como eu tenho a possibilidade de usar dia de semana, eu faço a opção de usar dia de semana, né? É ir contra a maré, né? Então, assim, enquanto a boiada tá indo aqui, a gente tá indo aqui, né? Claro, então, assim, é um pouco disso, né? Não, com certeza, Brito. E muitas das vezes os próprios associados mandam, caraca, irmão, terça-feira você tá numa praia, terça-feira você tá fazendo aquilo. Aí teve outro mesmo que falou pra mim, caraca, irmão, domingo, 4 horas da tarde, você batendo pra cima e pra baixo atendendo o cliente. Então, eu acho que a gente, empreendedor, não tem dia certo de semana. A gente que define nosso calendário, a gente que define onde a gente quer chegar. A gente entrou, né, trazendo de novo o treinamento que a gente participou, o hiperfoco. De 90 dias, você focado, né, não tem aniversário, não tem festinha, não tem casamento. É hiperfoco no seu empreendimento, no seu negócio. Para você gerar um resultado de 3 meses que você geraria em 1 ano. Né? Mas aí a galera que não entende não vê isso. Porque o mercado tradicional é o quê? Segunda a sexta, sábado e domingo só cerveja, isso e aquilo. Assim, Vitorino, eu, com o tempo que tenho no segmento do empreendedor, né, do empreendedorismo, eu nunca vi ninguém que se dedicou durante 24 meses, de fato, no início ali da sua carreira, no início do seu negócio, se dedicando integralmente e não tenha dado certo. O problema de hoje é que nós vemos pessoa que foca muito no imediato, que é o resultado para hoje, para ontem. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Estou aqui hoje com vocês, 2 caras que nunca trabalhou com venda e que hoje estão tendo resultado com venda, né? Por quê? Porque acreditaram no negócio e estão se dedicando nesse negócio. E o negócio hoje acontece de maneira natural. É igual o exemplo que você deu do Cristiano Ronaldo, né? De tanto treinar, hoje jogar bola para ele é algo natural. Então, vocês de tanto treinar como fazer aquele empreendimento dar certo, de como fazer a venda, de como quebrar a objeção, hoje quando vocês vão pro ao vivo, é algo natural para vocês, né? Sim, e é o que acontece assim, eu comecei a me dedicar nesse ramo de setembro do ano passado para cá, e graças a Deus tô conseguindo alcançar os meus objetivos e tal, né? E eu tenho um filho de 1 ano e 11 meses, e assim, quando ele nasceu, que eu rodava no Uber, eu saía para trabalhar e ele estava dormindo. Na maioria das vezes eu voltava para casa à tarde e ele estava dormindo. Não tinha aquele tempo de convívio com o meu filho. E hoje, graças a Deus, eu já consigo ter mais tempo com ele, ter mais tempo de qualidade de vida com ele, dar um passeio com ele, consigo levar e buscar na creche, graças a esse ramo que eu estou hoje. E assim, em relação ao treinamento que você falou do Cristiano Ronaldo, hoje os nossos consultores, os novos, né? Eu comecei a montar a minha equipe, a gente vem para a rua junto, eles ficam olhando assim e
né? Caramba, como é que você consegue desenvolver assim tão fácil? O cara vem e fala, você já está com a resposta na ponta da língua, você sabe como falar e tal. É o treinamento. E é o que a gente passa para ele. A gente está sempre dando treinamentos para eles também seguirem do jeito que a gente está hoje, porque foi o que o Júnior falou. Para a gente crescer, a gente tem que fazer crescer. Entendeu? E sem pisar em ninguém. Então, se eu quero me tornar um regional, se eu quero me tornar um gerente, eu tenho que formar um consultor líder, eu tenho que formar um gerente. E assim, um dando a mão para o outro e caminhando sempre no mesmo destino. A gente focar no que a gente quer e não adianta eu puxar para norte e Júnior puxar para sul. Não vai dar. Ele, Vitorino, vamos comigo? Vamos. Pô, eu quero que ele vire gerente master e tudo mais e eu vou estar sempre ali. Entendeu? Ele subiu uma régua, eu vou subir uma também. E é um puxando o outro. Então, e a assim, gente está conectado com pessoas que têm essa visão de futuro, né? Essa projeção de crescimento é muito importante para o nosso dia a dia e no nosso negócio, né? Sim, e o que eu falo também, não tenham vergonha de perguntar, cara. Entendeu? E também, assim, ou chegar alguém, te fazer uma pergunta, pô, amigão, estou começando agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui com o meu consultor líder e tal, porque não é vergonha você passar uma informação errada, é você fechar pra alguma coisa. reverter até pior depois, né? Entendeu? Então é Muita melhor coisa. você dar uma recuada, pô, calma é que eu vou perguntar ao meu consultor líder aqui, do que você passar uma informação e mais lá na frente você ter um prejuízo ou você passar alguma coisa que não é o certo. Então, assim, é o que eu digo sempre para eles, para os novos consultores, para quem está iniciando hoje. Não tenham vergonha de perguntar. Nosso consultor líder, nosso regional, eles estão aqui há mais tempo que a gente, então não tem como a gente passar por cima deles. O que falar, quem já está há mais tempo falar, é o que a gente tem que seguir, porque aí a gente vai ter sucesso no nosso segmento. Quer complementar, cara? Não, só complementando o que o Thiago falou, o que o Thiago Vitorino falou, sobre você ter um espelho, né, o Brito. E hoje, quando marcam reunião, você vê, a gente vem de uma sala, vai pro recreio sem essa. Ah, é longe? A gente vai, irmão, não tem essa. Por quê? Os caras estão lá, a gente está aqui numa reunião. Marcou reunião terça-feira às 6 horas, a gente está. Marcou reunião segunda-feira às 10 horas, a gente está. Por quê? Tem pessoas que teve o resultado que eu quero ter. Então não tem como eu ter um resultado igual aquela pessoa longe dela. Eu preciso, é o que muitas vezes a gente bate, né? O caminho já foi trilhado. Você pode aperfeiçoar? Pode, mas você vai ter que passar pelo mesmo caminho que aquela pessoa passou. Então, sempre quando tem uma reunião, eu faço questão de falar para os consultores, cara, nenhuma reunião é em vão. Você acha mesmo que a diretoria, qualquer pessoa marcaria uma reunião para perder tempo? Se você não tiver família, não tem um filho, não tem uma filha dentro de casa, você acha que aquele diretor, aquele vice-presidente, aquele presidente marcou esse evento de sacanagem? Não foi. Se ele marcou é porque tem alguma coisa para entregar. E muitas vezes regionais, muitas vezes consultores líderes que já foram em 10, 12 treinamentos, acham que é tudo igual. E não é tudo igual. É tudo igual para quem tá com a mente igual. Se você tá com a mente aberta, você pega sempre chaves e códigos diferentes. Sempre. É o que eu já falei, já fiz o treinamento, o tanque de guerra 2 vezes. Sempre eu aprendo alguma coisa diferente. Sempre tem alguma coisa nova. Então os consultores que começam, os consultores que estão chegando agora, pode achar, pô, não vou nesse treinamento não que eu já fui. Não vou naquele evento trimestral não, que eu já fui, já sei como é que é o passo a passo. Sempre tem alguma coisa nova. Sempre a gente sai de lá cheio. Entendeu? E uma coisa também que eu vejo, o Carlos, às vezes o conteúdo ele pode até ser o mesmo, mas existe uma diferença de você passar um conteúdo e eu passar o mesmo conteúdo do meu jeito. Existem pessoas que vai se identificar mais da sua forma, ou seja, o que você vai falar vai ter mais resultado do que eu falando, e existem pessoas que vai ter mais essa conexão comigo. O que eu falar, ela vai conseguir captar melhor. Verdade. Então, assim, o que a turma precisa entender também é que tem muito disso. Não é porque ela já sabe qual é o conteúdo, né? Que, eu já sei o que vai ser falado. Não, primeiro, por mais que seja o mesmo conteúdo, pode ser pessoas distintas que vai passar esse conteúdo. E outra coisa, nunca é o mesmo conteúdo. Nunca, sempre tem algo além, sempre tem algo diferente, sempre tem algo a mais. Que aí você não vai por achar algo que você colocou na sua cabeça que seria assim. E não é do formato que você achou, né? E até nós fizemos um treinamento aí com o pastor Mateus lá também, e ele passou muito isso, da gente ser o espelho de quem a gente está abordando. Porque muitas das vezes a gente vem abordar uma pessoa que ela fala com gíria.
Aí você procura também para estar sempre batendo com ele. Fala com a gíria também, você vai e responde e tal, para você conectar mais com a pessoa, entendeu? Então tem pessoa que é mais formal, igual nas APNs. Tem uma APN que a pessoa apresenta lá de um jeito mais formal. Então a pessoa não se identifica muito com aquilo. Aí vai numa outra APN, quem apresenta é o Jonathan. O cara já todo extrovertido, aí a pessoa já se entende mais o mesmo assunto, mas só que ele consegue entender de uma maneira melhor. Então é assim, é o que eu falo também para... vai ter uma mega APN. Pô, não vou porque eu já fui na outra e é a mesma coisa. Não é, nunca é. Essa última que teve agora, então, em relação à quebra de objeções e tudo mais, foi uma aula fantástica. Quem não foi, perdeu. Entendeu? Então, por isso que eu sempre vou, sempre levo meus consultores e sempre digo, quem não vai, perde muito conteúdo. Então, assim, turma, a gente está encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer aqui imensamente, né? Foi um bate-bola muito bacana. Poder acompanhar aí dois caras incríveis que vem fazendo um trabalho fantástico no segmento de proteção veicular hoje, mas que tiveram as suas vidas dedicadas ao futebol, né? E nunca tinham vendido nada. E através desse segmento, hoje vem aí rompendo barreiras, vem aí quebrando metas, né? Vem rompendo desafios. E quero agradecer aí ao Carlos, quero agradecer ao Vitorino por estar aqui conosco e deixa aí a palavra em despedida de vocês. Eu quero agradecer também pela oportunidade, Brito, que muitas vezes, né, a gente nunca teve a oportunidade de falar, de dar um testemunho. Eu creio muito que esse testemunho edifica e cria conexões com pessoas que vão estar assistindo, né, com pessoas que estão assistindo nesse momento. Então, muitos atletas que, cara, é meu plano A e se não tiver o plano A, já era. Não, cara, isso serviu de experiência e tem novas oportunidades. Tem oportunidades gigantes para você crescer, como tem aqui agora pra gente, como a gente está vivendo, né? Então eu queria agradecer essa oportunidade, esse espaço, parabenizar pelo programa, Vitor, o Brito, que foi uma coisa que você criou fantástica, que é um bate-bola, né? Um podcast que hoje é falado, né? Que é onde você dá a oportunidade de pessoas se conectarem com outras que já passou pela mesma situação, né? Então eu queria te agradecer pelo convite. Tá, muito obrigado e que Deus possa te levar a lugares maiores. Valeu, irmão? Show de bola. Valeu e agradecer a oportunidade aí, o convite, né? A gente poder contar um pouco da nossa história e que sirva também de aprendizado para muitas pessoas aí que tentam a vida em algum ramo e que não dá certo, para você não desistir dos seus sonhos. Porque pode não ter dado certo aqui, como foi pra gente aqui no nosso ramo, que a gente escolheu, que foi o futebol, mas hoje, graças a Deus, aí ele abriu outras portas e a gente está conseguindo almejar aí sucesso. Então que fica esse aprendizado para vocês aí também, que Deus, Brito, te abençoe cada vez mais aí, que parabéns pelo programa aí, que possa crescer cada vez mais. Amigo. Obrigado, hein? Um abraço aí, turma. Foi um prazer estar com você aqui e até o próximo episódio.